Vamos ficar de pé para a gente orar. Iniciar a primeira SEB do ano. Glória a Deus. A gente já descansou demais, né? Agora vamos trabalhar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa tarde engrandecendo o seu santo nome através da sua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos mostrar os caminhos excelentes que ela nos traz. Que o Senhor possa mudar e moldar o nosso caráter de acordo com essa palavra, Deus. Coloque em nós um amor por ela que nós nunca tivemos, Deus. Faça com que a gente dê primazia à sua palavra, que ela seja a primeira coisa que pensemos durante a nossa manhã, que nós possamos viver através dessa palavra, que nós possamos ser guiados por essas palavras, que nós possamos transmitir essas palavras a outros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para quem se lembra, pode sentar, gente. Ano passado nós finalizamos o Antigo Testamento, né? Com Malaquias, explicando que não tem só o capítulo 3, versículo 10, mas toda uma história diante de Malaquias. E eu falei um pouco ano passado sobre um período intertestamentário, ou o período interbíblico, que é o tempo de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Após o período do Antigo Testamento, houve cerca de 400 anos de silêncio profético, onde Deus não levantou profetas para falar ao povo de Israel. Esse período termina com a vida de João Batista, o último profeta da Antiga Aliança, que preparou o caminho para Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 1, capítulo 1 e 2. Eu preciso tratar desses assuntos e do assunto relacionado a se Jesus viveu debaixo da lei ou debaixo da graça, antes da gente começar a falar dos evangelhos, tá? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, ó: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ou seja, o autor de Hebreus, ele inicia a sua carta destacando essa mudança. Antigamente, na antiga aliança, Deus falava por meio de profetas. Nos últimos dias, ou seja, nos tempos de quem escreveu Hebreus, ele falou por meio de Jesus. E a mensagem de Jesus agora é transmitida. Para vocês que não lembram ou não sabem, Jesus cumpre os 3 requisitos de profeta, sacerdote e rei. Então, Hebreus está destacando a ideia de que Jesus é o último profeta. É o profeta excelente. Chegando àquele que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Isso está em 1 Coríntios 13, tá? Então, Jesus vindo, sendo o nosso sumo sacerdote perfeito, nós não precisamos mais de sumo sacerdote. Se ele vem como profeta perfeito, nós não precisamos mais de profetas, tá? Então, os profetas dos dias de hoje são falsos profetas. Enquanto no passado Deus falava por meio dos profetas, agora ele se revela de maneira definitiva através de Jesus Cristo, seu próprio Filho. Até aí está tudo bem, né? Então eu quero passar agora a falar com vocês sobre a validação do testamento. Nós estamos passando de um período de Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu acho que na maioria das Bíblias tem aquela folhinha branca entre os dois, que é o simbolismo desses 400 anos de silêncio profético, ou seja, nenhum profeta foi levantado até João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Jesus. E aí, nós precisamos entender em que período Jesus viveu, tá? Para entendermos a transição entre a antiga e a nova aliança, precisamos considerar os princípios jurídicos que regem os testamentos. Eu queria que vocês, ainda em Hebreus, fossem para o capítulo 9, e nós vamos ler versículo 16 e 17, sobre testamento, tá? Antiga aliança, nova aliança, quando uma começa, quando uma termina, isso é importante para a gente entender os evangelhos. Hebreus capítulo 9, 16 e 17 diz: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, isso significa que a nova aliança, embora anunciada por Jesus em sua vida, só se torna plenamente válida após a sua morte e ressurreição. Jesus viveu sobre a antiga aliança, cumprindo plenamente a lei mosaica. Isso está em Mateus 5,17. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, para estabelecer a nova aliança. A tradição reformada rebate se a nova aliança começou na última ceia, quando Jesus diz que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue,
ou se foi revelada definitivamente na morte e ressurreição de Cristo, conforme a lógica de Hebreus. O consenso geral é que sua consumação se deu na cruz e a sua proclamação pública se deu na ressurreição. Ou seja, Jesus viveu debaixo da lei. Que isso fique bem claro. É por isso que muitas das vezes a gente encontra nas igrejas judaizantes ideias de coisas que são feitas e eles falam assim, mas Jesus fez. Pois é, Jesus estava debaixo da lei. Coisas que Jesus fez eram debaixo da lei. Jesus vem proclamar essa nova aliança, Jesus consuma essa nova aliança na cruz e essa nova aliança é proclamada através da ressurreição dele. Amém? Para a gente estar situado direitinho onde Jesus está em tudo isso. Então é como se o Novo Testamento começasse depois da ressurreição de Jesus. Jesus ainda está vivendo o tempo de antiga aliança, tá bom? Primeiro, continuando agora e iniciando a nossa série sobre os evangelhos, o que são os evangelhos? Os evangelhos são 4 relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. O termo evangelho significa boa notícia, indicando que essas narrativas não são apenas biografias, mas têm um propósito teológico, apresentar Jesus como Messias e Salvador. Você precisa entender o propósito de cada livro da Bíblia para você ler de verdade. Às vezes, a gente está no nosso devocional, ou a gente está lendo a Bíblia toda em um ano, e a gente acaba esquecendo que cada livro ali teve um propósito, foi enviado para alguém que escreveu, existe um contexto histórico, existe um povo que recebeu essa carta, como o povo recebeu essa carta. E vocês vão ver isso muito, muito no Novo Testamento. Por quê? Porque a maioria do Novo Testamento é composto de cartas. Então, são cartas com o endereço certo, para igrejas com problemas específicos, que não só receberam essas cartas, mas transmitiram para igrejas ao redor. E isso se fez comum que essas igrejas lessem isso em culto público, e isso foi considerado palavra de Deus. Tá? Então, tem todo um escopo para você entender o livro, e às vezes o livro é até mais difícil do que aparenta, porque foi escrito por um outro povo. Então, é um pouco mais difícil mesmo. Eu estava comentando com o Alex aqui, com o pessoal aqui, sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro escrito para hebreus, é um povo da época. Então, se você não tem um conhecimento prévio do Antigo Testamento, muito dificilmente você vai entender o livro de Hebreus. Por quê? Porque o autor de Hebreus tinha em mente que o povo para quem ele estava escrevendo conhecia a lei. Então, fica fácil. Quando você entende que em Hebreus 1, como eu estava comentando com o Alex, mostrando a superioridade de Jesus aos anjos. Naquela época, existia um povo ali perto do Mar da Galileia que cultuava anjos. Você entende por que o autor de Hebreus começa atacando essa ideia de que Jesus é superior aos anjos. Você entendendo que o povo que se converteu do judaísmo para o cristianismo ainda tinha práticas judaicas, e aí você vê os capítulos 3 e 4 de Hebreus, com o autor de Hebreus falando da superioridade de Jesus a Moisés, você entende por que ele está falando isso. É mostrando para aquele povo que Jesus era maior do que a lei. Vocês estão entendendo? O contexto é extremamente importante, um panorama bíblico é extremamente importante. Muitas das vezes a gente reclama, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. É lógico, porque você está lendo como livro comum. E o mais engraçado, nenhum de nós aqui pega um livro e começa do capítulo 7. Nenhum de nós. Só que a Bíblia a gente começa de Tiago. Você fica doido. Você não entendeu nada. Tá, vamos começar. Quem foi Tiago? Pronto. Ele é o irmão de Jesus ou ele é outro Tiago? Pronto. A quem ele está falando? Quem recebeu essa carta? Como o povo recebeu essa carta? Aí você lê o livro de Tiago, tranquilamente. É mais fácil, tá, irmãos? Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque compartilham muitas semelhanças em estrutura, linguagem e conteúdo, sugerindo uma fonte comum ou interdependente. O que significa interdependente? Muitas das vezes você vai ver entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas principalmente, a maioria dos escritos de Lucas são baseados nos relatos de Marcos. Então, muita coisa que tem em Marcos, tem em Lucas, por quê? Porque Lucas leu Marcos. Lucas conversou com os discípulos de Marcos, Lucas conversou com Marcos, e aí chegou ao consenso de colocar aquilo ali no evangelho dele também. Então, assim, eles são interdependentes, eles têm muita coisa em comum, e é por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Tá? O evangelho de João, por outro lado, tem um estilo e estrutura diferente, focando mais na identidade divina de Cristo e em discursos teológicos. Aí eu coloquei aqui sobre a autoria, a abordagem e a ênfase de cada evangelho. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, por favor. Sobre o evangelho de Mateus, o autor é Mateus Levi.
Mateus é identificado como cobrador de impostos, chamado por Jesus em Mateus 9:9. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Mateus, capítulo 9, versículo 9, para vocês conhecerem Mateus. O Mateus que escreveu o livro de Mateus é esse aqui, ó. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. E Mateus também é listado entre os apóstolos em Mateus 10:3. Isso é importante por quê? Porque Lucas não foi um apóstolo. Mateus foi um apóstolo. Então, João foi um apóstolo. É bom você entender isso também. A abordagem de Lucas, por exemplo, é uma abordagem mais de ouvir falar. Ele ia até as pessoas, ele ia até a casa de fulano e tudo mais. Mateus viveu a maioria dessas coisas que ele escreveu, se não todas, né? Embora o Evangelho de Mateus não mencione explicitamente o autor, a tradição da igreja desde o século II, os Papias e Irineu afirmam que os escritos são de Mateus e Levi. Tá? O público-alvo de Mateus eram os judeus, ou seja, o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo dele mesmo, para os judeus. A ênfase do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eu queria que vocês abrissem Mateus 1:1. Agora vocês vão entender algumas coisinhas. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Começa com registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Mateus ele quer apresentar Jesus como o Messias prometido e o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Nada melhor do que começar com a genealogia dele. Mostrar que ele é filho de Davi. Mostrar que aquele prometido lá atrás de livramento do povo é Jesus. E ele começa com a genealogia. Aí você começa a entender. Não é um monte de nome à toa por causa de nada. Não, não é. Mateus queria apresentar Jesus como esse digno do trono de Deus. O Messias prometido. Desde os tempos de Abraão até chegar a Jesus. E aí por isso ele começa aquela genealogia que não para. Só que se você ler o Antigo Testamento, você lembra daqueles nomes tudo. Esse daqui eu conheço, hein? Esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, até chegar no Senhor, tá? Mostra que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Mateus 5:7, o Sermão da Montanha, apresenta Jesus como um mestre da lei e o verdadeiro intérprete das Escrituras. Mateus 21:5, cumpre a profecia de Zacarias 9:9, sobre o rei entrando em Jerusalém, montado num jumento. Ou seja, Mateus queria mostrar que ele era o rei, ele era aquele escolhido, ele era aquele da profecia. Mateus 28:18 e 20, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mostra Jesus como um rei que governa todas as nações. Amém? As características principais do Evangelho de Mateus são: usa muitas referências ao Antigo Testamento, destaca Jesus como rei de Israel e filho de Davi, e inclui extensos discursos de Jesus como o Sermão da Montanha. Mostra ele como esse conhecedor do Antigo Testamento. Mostra ele como esse que está acima, que é o rei, que é aquele que havia de vir. Essa era a ênfase que o autor queria trazer sobre Jesus. E por que eu quis colocar essas questões de ênfase aqui? Porque quando eu me converti, eu li Mateus e falei assim, tá bom, vou pular para Atos. Pronto. Eu já entendi. Só que não. São visões diferentes, e aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre por que elas não são contraditórias umas às outras, mas visões diferentes de vários acontecimentos. Você vai ver visões complementares de um acontecimento. Duas pessoas estando no mesmo lugar, está todo mundo aqui ouvindo a SEB, cada um tem uma percepção diferente. Se eu pedir para escrever o que você está vivendo aqui, cada um vai ter um tipo de escrita diferente, e que no final estão falando sobre uma mesma coisa, e vão acabar complementando uma outra. Amém? É basicamente isso. Sobre o Evangelho de Marcos, o autor é João Marcos, discípulo de Pedro e companheiro de Paulo. Marcos é mencionado como auxiliar de Paulo e Barnabé em Atos 12, Atos 12:25, Atos 15, do 37 ao 39. Pedro se refere a Marcos como meu filho, em 1 Pedro 5,13, sugerindo uma relação discipular próxima, o que confirma a tradição de que Marcos escreveu com base nos ensinos de Pedro. Marcos era um dos discípulos? Não, Pedro era. Marcos era discípulo de Pedro, Marcos escreveu dessa perspectiva. Tá? O público-alvo de Marcos não são os judeus, são os romanos e os gentios. Então a abordagem dele é diferente. Ele usa menos o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está falando com um povo que não entenderia se ele citasse o Antigo Testamento.
Simples assim. A ênfase apresenta Jesus como servo de Deus, enfatizando suas ações mais do que os seus ensinamentos. Você vai ver isso muito no livro de Marcos. Jesus fazendo coisas, mostrando o poder dele, mostrando autoridade, mostrando milagres e tudo mais, para mostrar ele como aquele que veio como servo do Senhor, aquele que veio enviado do Senhor para servir. Vocês estão entendendo? A abordagem é totalmente diferente. Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse é o tema central do livro de Marcos. Marcos 1, do 10 e 11, o batismo de Jesus mostra a sua submissão ao Pai para cumprir sua missão. Marcos 1, 29 ao 34, relata curas e milagres logo no primeiro capítulo, mostrando o ministério ativo de Jesus. Marcos 15, 39, o centurião romano reconhece Jesus como Filho de Deus na cruz, destacando o sacrifício do servo sofredor. Essa ideia do servo sofredor vem muito do livro de Marcos. Você vai ver a abordagem dele como demonstrando Jesus como esse que veio servir, que veio trazer alívio, que veio trazer cura, que veio trazer libertação. Tá? As características principais do livro de Marcos são o evangelho mais curto e direto, cheio de ações, né, mais do que discursos. Você vai ver que muitos discursos não tem, como o Sermão da Montanha, por exemplo. O uso frequente da palavra imediatamente, mostrando o dinamismo do ministério de Jesus. Ele ia, ele acontecia, ele fazia, já estava em outra cidade e tudo mais, mostrando o que ele fazia, e destaca os milagres de Jesus e o seu sofrimento na cruz. O termo servo sofredor vem do livro de Marcos, tá? Sobre o evangelho de Lucas, o autor é Lucas, médico e companheiro de Paulo. Lucas é outro também que não viu tudo acontecer, mas foi atrás de informações. Isso é interessante, irmãos. Eu queria até dar uma pausa aqui para falar sobre isso. Muitas pessoas gostam muito de revelação, muito de revelação. E aí Apocalipse chama muita atenção. João, na ilha de Patmos, sozinho, recebe uma revelação tremenda, 22 capítulos, bicho pegando, é céu que não acaba, é grilo, é não sei o que, é morte, é confusão, aquela confusão toda. Lucas não tem revelação nenhuma. Lucas é um cara, pegou o caderninho dele, falou assim, vou bater na casa da dona Ana ali, vai me contar um negócio. Vou ali no Pedro, ali, enquanto ele está conversando ali, vou anotando enquanto ele vai falando. Um evangelho extremamente natural. E não deixa de ser palavra de Deus, certo? Então, tanto aquilo que é revelação do Senhor, vinda direto do céu, como aquilo que é uma conversa entre irmãos em Cristo, se torna a palavra de Deus. Maravilhoso, né? Lucas é identificado como médico e colaborador de Paulo em Colossenses 4, 14, em 2 Timóteo 4, 11 e em Filemão 24, que não tem capítulo em Filemão, tá, gente? Pelo amor de Deus. No versículo 24. Em Lucas 1, do 1 ao 4, ele menciona que pesquisou cuidadosamente os eventos da vida de Jesus, sugerindo um método histórico detalhado. Eu queria que vocês abrissem aí para a gente ler. Lucas, capítulo 1, versículos 1 e 4. Do 1 ao 4. Vê se isso aqui não é um TCC. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então Lucas é nada mais, nada menos do que um teólogo que foi atrás de informação. E é a palavra de Deus, tá, irmãos? Palavra de Deus. O público-alvo são os gentios e os gregos mais cultos. Teófilo aqui é um professor, é um mestre de Lucas. Então, esses homens mais cultos talvez teriam mais dificuldade em entender Jesus só como um servo, só como aquele da profecia. E Lucas foi ali detalhar tudo o que aconteceu, sabe? O evangelho de Lucas é muito usado por médicos para explicar a morte de Jesus na cruz, tá? É muito usado o evangelho de Lucas, por Lucas usar muitos termos da medicina, bem bacana. A ênfase apresenta Jesus como filho do homem, enfatizando sua humanidade e compaixão. Lucas 19:10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enfatiza a missão de Jesus para resgatar os marginalizados. Lucas 4, 18 e 19, Jesus lê Isaías 61 na sinagoga e declara que veio trazer libertação aos pobres e oprimidos.
Lucas 15, do 1 ao 32, as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida, destacando a compaixão de Deus. E Lucas 23, do 39 ao 43, o ladrão na cruz recebe salvação, mostrando a graça de Jesus para pecadores arrependidos. E gravem, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esses ladrões, tá? Vão ser importantes para a gente entender a dinâmica dos evangelhos, tá? Então, as características principais do livro de Lucas: relato mais detalhado e cronológico da vida de Jesus, destaca o papel das mulheres, pobres e marginalizados no ministério de Jesus, e inclui parábolas exclusivas como o filho pródigo e o bom samaritano. Tá? Acabei de tratar dos 3 evangelhos sinóticos, que tem muitas coisas parecidas. E vocês repararam que eles são muito diferentes? Extremamente diferentes. Eles têm coisas muito parecidas, mas eles são extremamente diferentes. Então, você leu Mateus, é suficiente? Não. 4 evangelhos não é à toa. Não é um livro repetido contando os relatos. Não. São livros totalmente diferentes. Tá? Todos eles têm sua importância. Falando agora sobre o único que não é sinótico, que é o Evangelho de João, o autor é João, o apóstolo amado. Então, nós temos 2 livros escritos por apóstolos e 2 evangelhos escritos por seguidores. Marcos, que estava seguindo Pedro, logo Pedro seguiu Jesus, e Lucas, um seguidor de Paulo, que logo Paulo viu a Jesus e tudo mais. Então, você vê 2 de longe, 2 de perto. João nunca se nomeia diretamente, mas se refere ao discípulo a quem Jesus ama. O João é muito cara. Imagina, eu não quero falar nada não, mas Jesus tinha um cara que ele amava mais aí. Era um cara aí. Não sei quem que era, não. Parece com o Jota. Está do lado dele lá na Santa Sé. Procura, o que você acha? João. Isso está em João 13, 23, João 19, 26, 21, 20 e o versículo 24. A tradição da igreja, desde os primeiros séculos, desde Irineu, Clemente de Alexandria, a galera do primeiro século, atribuiu o evangelho a João. Então, assim, é o evangelho de João, escrito por João, discípulo amado. Ele está falando dele mesmo, vocês podem ficar despreocupados. O público-alvo são cristãos em geral, com forte ênfase teológica. O evangelho de João é muito diferente dos outros, mas muito, e é muito grande também. A ênfase apresenta Jesus como filho de Deus, destacando a sua divindade. João ele se preocupa em mostrar que Jesus é Deus. Quer bater no testemunho de Jeová? É o evangelho de João. Ele bate a pau, assim, o nego sai correndo pelado, igual Satanás fez com os caras. Por quê? Porque esse é o objetivo do evangelho de João. João escreve demonstrando partes do que aconteceu na vida de Jesus que demonstrassem a divindade dele. Isso é muito doido. João 1, do 1 ao 3 e o 14, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A declaração clara da divindade de Cristo. João 20, 31, esses, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. João 8, 58, Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou, identificando-se com o nome divino de Deus, que está em Êxodo 14. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a única revelação e acesso ao Pai. Vocês entenderam? A ênfase de João? João mostra que Jesus é Deus, ponto. As características principais do livro de João são estrutura diferente, baseada em sinais e discursos, destaca a identidade divina de Cristo, era o verbo e tudo mais, e contém discursos longos de Jesus, como o sermão sobre o pão da vida e a oração sacerdotal. Ou seja, aquela demonstração de um Deus, homem, divino. É isso que João quer transmitir, tá? Agora falando sobre diferenças e semelhanças entre os evangelhos. Os sinóticos compartilham muitas narrativas semelhantes. Você vai ver muita coisa igual em todos eles. Enquanto João tem um estilo totalmente diferente. Vamos lá. Os eventos presentes nos 4 evangelhos. Nos 4, tá? Primeiro, o ministério de João Batista. Todos relatam João Batista preparando o caminho para Jesus e o seu testemunho sobre ele. A forma como é colocada é diferente, mas todos vão falar sobre isso. O batismo de Jesus, só que em João não descreve o batismo diretamente, mas João Batista testemunha sobre o que aconteceu. É João falando o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os outros evangelhos detalham realmente o que aconteceu no evento. Tá? Todos mostram o Espírito Santo descendo sobre Jesus e a voz do Pai confirmando o seu Filho. Outro evento, a multiplicação dos pães e peixes, relato idêntico nos 4 evangelhos, mostrando Jesus alimentando milhares de pessoas com poucos pães e peixes. Jesus andando sobre as águas, todos mostram Jesus andando sobre o mar.
mas apenas Mateus menciona Pedro tentando caminhar sobre as águas. A entrada triunfal de Jerusalém, no jumento lá. Jesus entra montado em um jumento, cumprindo Zacarias 9:9. Está nos 4 evangelhos. A última ceia, João enfatiza o lava-pés e a traição de Judas, enquanto os sinóticos destacam a instituição da Santa Ceia. Ou seja, os sinóticos estão mais preocupados com o evento que aconteceu ali, enquanto João coloca o lava-pés e coloca a traição de Judas também. Tá? A prisão de Jesus, todos relatam Judas entregando Jesus com um beijo à sua prisão pelos soldados. A crucificação de Jesus, todos incluem a morte de Jesus, a escuridão, o véu do templo se rasgando, as testemunhas presentes. João acrescenta detalhes exclusivos, como Jesus entregando Maria a João. Aconteceu com ele. Aconteceu com ele. A ressurreição de Jesus também está em todos os 4 evangelhos. Todos relatam o túmulo vazio, as aparições de Jesus, mas João detalha o encontro de Maria Madalena com Jesus e a incredulidade de Tomé. João é muito mais enfático, ele abrange muito mais coisas. E eu já vi pessoas falando assim, nunca li os 4 evangelhos todos, mas li o de João. Não é suficiente. Deus fez 4, você lê os 4. É a regra de Deus, gente. Agora vamos lá então. Os exclusivos nos sinóticos. Coisas que só tem nos evangelhos sinóticos e não tem no evangelho de João, tá? Primeira coisa, a tentação de Jesus no deserto. Não tem no de João. Depois, a transfiguração de Jesus. Também não tem. E parábolas extensas, como o filho pródigo, o bom samaritano, a parábola dos talentos. Todas as parábolas que vocês encontram em Mateus, Marcos e Lucas, que são muito grandes, não tem no de João, tá? Você não vai encontrar neles. Agora, os que só tem no evangelho de João. As bodas de Caná, transformando a água em vinho, só tem no de João. E encontro com Nicodemos e a necessidade de nascer de novo, só no de João. A ressurreição de Lázaro, o lava-pés na última ceia, os discursos profundos de Jesus sobre a sua divindade. O eu sou, o que sou e eu faço. Isso você só encontra no evangelho de Deus, de João, tá? Dito isso, existe um complementarismo nos 4 evangelhos. É por isso que essa série não é sobre Mateus. Porque se eu falasse sobre Mateus hoje, domingo que vem a gente ia chover no molhado. E no outro domingo a gente chovia no molhado de novo. Por quê? Porque apesar dessas semelhanças diferentes, existe esse complementarismo. Uma visão complementa a outra. E eu vou explicar direitinho. A complementaridade dos evangelhos ocorre porque cada autor enfatiza diferentes aspectos no mesmo evento. Um exemplo clássico disso é o relato dos ladrões na cruz, onde um evangelho menciona que ambos zombavam de Jesus, enquanto o outro destaca o arrependimento de um deles. Vamos lá? Em Mateus 27:44. Abram aí, por favor. Mateus 27:44. Diz assim: os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. E aí eu quero que vocês vão agora para Marcos 15:32. Vamos ler do 31, tá? Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Ou seja, em Mateus e Marcos, destacam que os dois ladrões estavam insultando a Jesus. Só que em Lucas nós temos um relato diferente. Eu queria que vocês abrissem. Lucas 23, 39, a partir do 39. Olha o que diz. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum pecado. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, alguém esqueceu de escrever alguma coisa? Ou alguém está mentindo? Ou os dois zombavam? Ou um zombava e o outro não? O que está acontecendo?
A princípio, ambos os ladrões zombavam de Jesus. Porém, ao longo das horas da crucificação, um deles se arrependeu e defendeu o próprio Jesus. Então, um dos que estavam zombando, uma hora falou: opa, ele é o Filho de Deus, cara. E essa revelação vai muito de encontro com o que Jesus conversa com Pedro. Quando Pedro diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Ou seja, na cruz, enquanto os dois bandidos zombavam, um recebeu a revelação do próprio Pai de quem Jesus era. É forte, né? É forte. Isso não é uma contradição, mas uma progressão natural dos eventos. O ladrão arrependido pode ter sido impactado pelo comportamento de Jesus na cruz, suas palavras de perdão, em Lucas, por exemplo, e teve seu coração transformado. Jesus, antes disso, fala para perdoar eles, que eles não sabem o que eles fazem, por exemplo. Então, um deles foi impactado por algo ali, e eu sei que algo foi esse, que foi o próprio Deus, e passou de um zombador para um que crê, entende? Isso mostra que a mudança de coração vem do Senhor, amém? Outros exemplos que acontecem nos evangelhos. Quem foi ao túmulo de Jesus? Em Mateus 28, 2 mulheres, Maria Madalena e outra Maria. Em Marcos 16, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Em Lucas, 3 mulheres, mais outras, um grupo maior de mulheres. Em João, menciona apenas Maria Madalena, mas o contexto sugere que ela não estava sozinha. Ou seja, os diferentes relatos mencionam algumas mulheres em um grupo maior. João foca em Maria Madalena por causa do diálogo que ela teve com Jesus. O que aconteceu? Um monte de mulher foi lá. É isso. Alguns quiseram colocar só Maria, alguns quiseram colocar Maria Madalena e Maria. João enfatizou a conversa de Maria Madalena. Mas, no fim das contas, você pega todos e faz aquela junção de todos assim, você vai entender que um grupo de mulheres foi até o túmulo e deu no que deu. Tá? Outro relato, o cego de Jericó. Em Mateus, 2 cegos. Em Marcos, 1 cego, Bartimeu. Lucas, 1 cego. Conclusão, haviam 2 cegos. Mas Marcos e Lucas focaram em Bartimeu, que pode ter sido mais conhecido entre os discípulos. Então, um relato não sobrepõe o outro, um relato complementa o outro. Tá? Outro exemplo, o centurião e o seu servo. Em Mateus, o centurião vai até Jesus pessoalmente. Em Lucas, o centurião envia mensageiros em seu nome. Conclusão, o centurião pode ter falado com Jesus diretamente ou enviado mensageiros, e Mateus simplifica a narrativa. Esses exemplos mostram que os evangelhos se complementam e não se contradizem. Cada autor destaca aspectos diferentes de um mesmo evento, enriquecendo o nosso entendimento da vida e obra de Jesus. É simples assim. Eu falo isso porque eu já tive dificuldade, principalmente a ideia do ladrão na cruz, eu quis colocar aqui, porque eu achei bem complicado no começo. Eu sempre me questionei, eu falei, cara, não é, então tá, 2 zombavam, o que aconteceu? Um evangelho fala que os 2 zombavam, o outro fala, porque Lucas ele não dá a ideia de que os 2 estavam zombando e um parava. Não. Lucas só dá ênfase no que aconteceu ali. Um cara se arrependeu. Mas o que ele estava fazendo antes? Realmente, não sei. Um cara se arrependeu. Tá? Para concluir, gente, para a gente finalizar, cada evangelho tem uma ênfase teológica diferente, mas juntos apresentam um quadro completo de Jesus. Mateus, o rei e Messias prometido. Marcos, o servo sofredor que age com poder. Lucas, o salvador compassivo da humanidade, e João, o Filho de Deus eterno e divino. Esses 4 relatos revelam a grandiosidade de Cristo e como ele cumpre a revelação de Deus ao mundo. Amém? É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Vamos ficar de pé para a gente orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir a Deus para que a gente tenha cada vez mais a vontade de ler a palavra dele. Se você entende o porquê da genealogia estar lá, você não acha a genealogia chata. Se você entende por que aquele cara falou sobre aquele assunto de Jesus e tudo mais, você percebe que aquilo ali não foi à toa. Nada na palavra de Deus é em vão, irmãos, nada. E se você pegar para ler sua Bíblia, você vai ficar maravilhado. Eu estava conversando com o Jaime está lendo a Bíblia toda. Aí chegou em Números, eu falei com ele assim, Números, né, nego? Números é chato, mas é chato de bater com pau. Por quê? Porque é um relato para um povo da época. O povo foi fazendo a numerologia dos trem. Na tribo tal tem não sei quantas gente, não sei quantos bichos, não sei quantos não sei o quê. E aí você fala assim, nó, que tenso. Já me virou para mim e falou assim, cara,
Agora eu percebo por que o faraó tinha tanto medo do povo de Deus. Era gente demais. Falei, cara, é verdade, faz sentido. A gente joga fora a ideia da genealogia, mas o tanto de gente. E aí aí eu puxei o contexto, a gente estava conversando, eu puxei o contexto, falei, cara, realmente, olha para você ver. Faraó, o Egito estava passando por uma seca terrível, gente morrendo a rodo. E o povo de Deus prosperava. Era gente demais mesmo. O faraó falou, gente, eles vão passar nós. Nós temos que escravizar eles. Entende? O livro de Números ajudou já a me entender isso. Falei, gente, aí eu vi vantagem, aí eu sou crente, não. Gente, vamos orar? Agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aprendendo da palavra dEle. Se Deus permitir, semana que vem a gente não vai falar de Atos, a gente vai começar a falar de Atos. É muita coisa para falar sobre Atos dos Apóstolos. E, assim, leia sua Bíblia. Separa um tempo. Não lê versículo do dia, não. Não lê Hebreus 3 hoje e amanhã lê Colossenses 2. Não, lê, gente. Segue o ritmo. Se vocês tiverem a oportunidade, e hoje a internet tem muito disso, tem panorama bíblico na internet, sabe? Quem que escreveu? Pergunta para o ChatGPT. Quem que escreveu esse livro aqui, senhor? Que ano que foi? Como é que a igreja reconheceu? Tira suas dúvidas ali, tira suas dúvidas com um panorama bíblico que for, e vai ler para você ver a diferença que faz. Você lê a Bíblia entendendo o que você está lendo. E você lê a Bíblia só na correria, assim, sabe? Então, assim, a Bíblia tem muita coisa rica para nos ensinar, mas a gente precisa querer aprender também, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor separou para que a gente aprendesse mais sobre a sua palavra, Deus. Que essa palavra entre no nosso coração, Deus. Que a sua palavra penetre no nosso coração. Que nós possamos ter cada vez mais amor pela sua palavra, Deus. Que nós possamos dar importância a cada vírgula que o Senhor escreveu através de homens de Deus, Pai. Que o Senhor nos mostre que todo o ataque contra a sua palavra é burro, é idiota, Deus, é sem sentido e é com base em princípios humanos que não querem nos fazer estar perto do Senhor, Deus. Nos faz amar a sua palavra, nos faz buscar mais o Senhor na sua palavra, nos faz entender que a revelação de quem o Senhor é está na sua palavra, Deus. Que no nome santo de Jesus nós possamos transmitir essa mensagem hoje no nosso culto público, Pai. Que nós possamos glorificar o Senhor pelo que o Senhor já tem nos ensinado e nos mostrado sobre quem o Senhor é, Deus. E que nós possamos hoje cear, Deus, com a certeza de que nós ceamos a um Deus vivo, a um Deus de amor, a um Deus de paz e justiça, Pai. E a um Deus que espera de nós cada vez mais compromisso com Ele. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E tem lanche, né? Ah, tem lanche.